Paz do Senhor, queridos e queridas, como é bom estar com você aqui neste culto online, diretamente da sede internacional da Igreja Apostólica da Conquista. E eu quero te convidar para que você possa, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreve lá no nosso canal, no YouTube, na TV e a Conquista. E não esquece também de ajudar a divulgação desse trabalho, desse culto, dando seu joinha, mandando o link para outras pessoas, para que elas possam também serem abençoadas pela a palavra de Deus. É muito bom estar com você aqui, neste culto online, e que Deus possa falar ao teu coração, possa ministrar a sua vida. E eu quero desde já orar e pedir que o Espírito Santo possa estar falando com a minha e com a sua vida, de uma forma muito especial em nosso coração. Amém? Vamos orar então. Pai, no nome de Jesus, quero glorificar o teu nome, quero exaltar o teu nome, Senhor, e que o Senhor possa receber este culto que nós te prestamos. Obrigado pela tua presença. Eu te peço, querido Espírito Santo, que o Senhor venha tocar em cada um de nós, de uma maneira muito especial, de uma maneira muito singular, muito pessoal, para que a gente possa ser, Senhor, edificado na tua presença e na tua palavra. Eu repreendo desde já qualquer tipo de interferência espiritual, qualquer tipo de bloqueio espiritual. Nós liberamos a unção do Espírito Santo para tocar cada vida, Senhor, que está com a gente neste culto. Pai, eu abençoo este momento e damos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração em nome de Jesus. Amém. É muito bom estarmos aqui, gente. No culto passado, no nosso último culto online, da semana passada, nós começamos uma meditação da palavra de Deus a respeito de dom, o dom do Espírito Santo. E nós conversamos aqui, se você não assistiu a mensagem anterior a esta, você pode voltar no canal do YouTube e procurar essa ministração que nós levamos ao ar na semana passada, que foi muito poderosa, sobre o dom de Deus. E nós começamos como fundamento discutimos sobre quais dons as pessoas têm. E muitas vezes as pessoas elas ficam preocupadas, ou às vezes até assim um pouco ansiosas. Eu tenho o dom de cura, eu tenho o dom de revelação, qual é o dom que eu tenho? E aí nós mostramos na palavra de Deus, nós mostramos com o fundamento bíblico, que nós temos um dom, e esse dom é uma pessoa, e essa pessoa tem um nome, que é o Espírito Santo. Então, quando a gente se arrepende, quando a gente é batizado, a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente recebe o dom do Espírito Santo. Ou seja, a palavra dom significa dádiva, presente, é um gift, em inglês fica muito chique, é um presente de Deus para nós. Não é que nós merecemos não, mas Deus, através de Cristo, quando nós recebemos Jesus, nós nos arrependemos, nós sepultamos o velho homem, nós recebemos um dom, um presente de Deus. Qual é o presente de Deus? O Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. Aí, as pessoas perguntam, mas o Espírito Santo é uma pessoa, é um dom, sim, mas todas as demais manifestações que vão acontecer da parte de Deus através da nossa vida, acontecerá através do dom, através do Espírito Santo. E tem alguns dons, a Bíblia separa, mas isso não é estanque, no sentido de essa caixinha com esta caixinha e esta caixinha. Por quê? Porque o Espírito Santo é dinâmico. O Espírito Santo é dinâmico. E nós temos na Bíblia tipos de manifestação do dom. O Espírito Santo pode mover de algumas formas. E hoje eu quero falar com você formas que a Bíblia chama de dom de Deus, ou seja, que o Pai, Ele toca através de Cristo, o Espírito Santo manifesta na minha e na sua vida. Mas veja, sempre lembrando que o dom, ele é uma manifestação sempre para abençoar o outro, para abençoar o corpo de Cristo. E nós falamos também para você na semana, no vídeo anterior, no culto anterior, nós falamos com você a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. Lembra que nós falamos sobre o dom principal, o fundamento para que
todas as demais manifestações aconteçam, é o dom do amor. É o amor de Deus, o amor sobrenatural, ele tem que ser a plataforma, o fundamento em nossas vidas, para que os demais dons, que é a manifestação de Deus, possam fluir. Por quê? Não adianta a pessoa profetizar, curar o enfermo, etc., se ela não for movida pela motivação correta, que é a motivação do dom, do amor. Amém? Que é a pessoa de Deus, é o Espírito Santo. Romanos 5,5 diz assim: o amor de Deus foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo que nos foi dado. Está lá na palavra de Deus, preto no branco, Romanos 5, versículo 5, depois você medita aí. Então, o que isso significa? Que se eu recebi o dom, se eu recebi o Espírito Santo, a marca que fundamenta a minha vida para as demais manifestações tem que ser o amor de Deus, o amor de Deus. Você entende? Então, olha que interessante aqui, ó, Romanos capítulo 12, eu quero aí, vai ser projetado na tela para você, Romanos capítulo 12, versos de 6 a 8, olha aqui, ó, olha que interessante, ó, olha aqui, é uma manifestação dos dons de Deus, e talvez você esteja aí acompanhando comigo, e você pode se identificar e pensar, olha, essa manifestação dos dons, desse dom, eu tenho sentido na minha vida. Então o que isso significa? Que Deus, em sua graça, olha lá o texto, em sua graça, não é mérito nosso, não é porque a gente é mais ou menos espiritual, a gente é mais ou menos bonzinho, nada disso. É Deus em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Então veja, nós temos o Espírito, que é o dom, mas ele concede manifestação de dons, de serviço, de amor, baseado no Espírito Santo. Então olha lá, portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Aqui ele fala, deixa ali um pouquinho por favor, ali ele fala de um primeiro dom de Deus, que é o quê? Profetizar, capacidade de profetizar. Faça de acordo com a fé que você recebeu. Veja, olha, a graça que nós recebemos, o dom foi concedido, a fé que recebemos. Então veja, querido, ninguém pode se orgulhar, ninguém pode se ufanar em nenhuma manifestação de dom, achando que é mais espiritual que o outro, ou que este ou que aquele. Por quê? Por que não é possível? Porque tudo vem de Deus, é pela graça, é pela fé, é Ele que concede. Então aqui ele está dizendo o seguinte, olha, uma primeira manifestação que Deus, os dons de Deus, do Pai, o que é isto? Ele fala, se você profetiza, o que é profetizar? É falar inspirado por Deus. É quando você fala algo para alguém, para o corpo de Cristo, para a igreja, para uma pessoa, e você fala aquilo não é motivado pela sua carne, sua natureza humana, ou pela sua vaidade, ou porque você acha que é melhor que outro, de jeito nenhum. Profetizar é quando você é inspirado por Deus. Olha lá, ele fala, ó, portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, ou seja, se você tem essa intimidade com o Espírito Santo, e você vai falar inspirado por Ele, faça de acordo com a proporção de fé. Por quê? Com a profecia, com a inspiração de Deus, vai vir a fé também, para você poder até profetizar coisas que os teus olhos não estão vendo. Então esse é um dom de Deus, muito interessante. Agora o próximo verso, ele vai falar, olha que interessante, este é um dom, querido, nós temos que crescer muito como igreja, que é o dom de servir. Ele fala assim, ó, se você tiver o dom de servir, de novo, não é você que tem, mas Ele está queimando o teu coração para servir as pessoas, sirva com dedicação. O que significa isso, servir? Tem pessoas que elas gostam de servir, elas estão felizes. Você põe assim, ó, você pode servir
no estacionamento para ajudar a gente com os carros, lá com as pessoas que chegam. Você pode servir na igreja das crianças, com as crianças. Você pode servir tomando conta da porta. Você pode servir tocando o seu instrumento. Porque tudo que a gente faz para Deus, querido, nós estamos servindo a Deus. E como é que a gente serve a Deus? Servindo aos homens. Servindo aos homens. Vou dar um exemplo para você de serviço. Eu podia dar milhares. Mas eu vou dar um exemplo da minha esposa. A minha esposa, ela ama servir pessoas que vão lá em casa. Além dela ter o dom da hospitalidade, ela gosta de receber, ela gosta muito de servir. Então ela fica preocupada com o detalhe, ela quer servir se a pessoa se alimentou, se a pessoa está bem, se ela quer um café, ela gosta de servir. Tem pessoas que gostam de servir na porta da igreja, ela gosta de cumprimentar as pessoas. Tem uns que gostam de servir ajudando a limpar os banheiros da igreja. Tem uns que gostam de servir na mídia, que nem você está assistindo esse culto online agora, mas tem equipe aí que está trabalhando agora, enquanto você está assistindo, que está trabalhando na iluminação, no som, está trabalhando na gravação, na imagem, no áudio, no vídeo, tem uma série de coisas, entendeu? Então, a gente está aqui num ambiente limpo. Por quê? Porque alguém já serviu também preparando tudo isso. Então, esse também é um dom de Deus. Então, de profetizar, a capacidade de ser inspirado e falar da parte de Deus. Por exemplo, neste momento agora, eu estou sendo um profeta na sua vida. Por quê? Porque o que eu estou falando aqui para você, isso está inspirado por Deus, pela palavra de Deus. Então não é algo que o Ricardo acha, que o apóstolo Ricardo acha, não. Isso é que a gente pensa que profecia é só aqueles mistérios estranhos, aqueles mistérios. Não, querido, falar inspirado por Deus. Até o Senhor te abençoe, meu irmão, quando você abençoa teu filho, ou quando você declara a paz do Senhor, querido irmão, e aquilo está inspirado por Deus, aquilo é uma profecia. E tudo aquilo que vem inspirado por Deus, querido, vai gerar vida. Aquilo que vem inspirado por inveja, por raiva ou por orgulho, aquilo vai gerar morte. Entendeu? Então, se você profetiza inspirado por Deus. Busque a Deus, busque a palavra. E ele está dizendo o seguinte: e se você tiver o dom de servir, ou seja, você sente queimar servir. Exemplo, nossa igreja trabalha com a igreja nas casas, Alguns chamam de células. Aqui na nossa igreja nós chamamos de grupos de relacionamentos, de GRs. Então tem pessoas que elas amam abrir a sua casa, de servir como espaço da sua casa, toda semana por 1 hora, 1h30, elas amam servir, abrindo a sua casa para que outras pessoas possam ouvir o evangelho. Você está entendendo? Tem pessoas aqui na igreja que amam fazer um cafezinho e servir os pastores. Outros amam servir na cafeteria. Então assim, é servir. Tem uns que amam servir dando carona para outros irmãos. Tem uns que gostam de servir ajudando na faxina. E isso aí, entendeu? Agora ele continua lá. Então eu já falei para você do dom de Deus sobre profecia. Eu já falei com você sobre o servir. E agora ele continua dizendo naquele mesmo verso anterior, ele continua dizendo assim, se for mestre, ensine bem. Se for professor, se for mestre, é dom também. Não é todo mundo que pode ensinar. Tem que ter uma manifestação do dom de ensinar. Mas veja, gente, tudo que nós estamos falando na obra de Deus, aqui eu estou falando da palavra de Deus. Aqui Paulo, quando está escrevendo a igreja que estava em Roma, ele está escrevendo para a igreja. Ele não está dizendo de um professor de uma escola comum. Ele está falando aqui, porque quem vai ensinar tem que ensinar com esmero, com dedicação, tem que ensinar com unção. Você está entendendo? Nós temos a nossa equipe de ensino aqui na igreja, que são pessoas, inclusive, com unção de mestre mesmo, que ensinam com uma maestria, com zelo, com quebrantamento, com oração. Então, esse também é um dom. Pessoas que gostam, o Espírito Santo move aquela pessoa para ela ensinar. Agora, olha o próximo verso que interessante, que ele fala assim, se o seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Olha que interessante. Você sabia que o Espírito Santo move pessoas para encorajar outras? E nesses dias,
esse dom aí, essa manifestação desse dom, tem sido muito importante. Por quê? Porque você tem visto, e talvez até você está aí assistindo, participando comigo aí deste culto, talvez você esteja também aí precisando de um encorajamento. O que é encorajamento? Aquelas pessoas que estão abatidas, estão sem força para caminhar, para se levantar. Então tem pessoas que elas têm elas têm o dom, olha que interessante, o Espírito Santo move, que a pessoa às vezes fala uma frase, um sorriso, um abraço, e ela já encoraja outra pessoa. Não é lindo isso? Eu acho muito demais. Né? E tudo isso, querido, não é que a pessoa tem o dom de encorajar e o outro não tem. São manifestações de dom, de presente de Deus, que Deus dá para um, dá para outros. Assim como se você é uma pessoa que sempre chega pessoas perto de você, abatida, desanimada, fala, meu Deus, só chega gente abatida, fica tranquilo. De repente é porque Deus quer usar você num dom de encorajamento, para você ser um instrumento e uma voz ali inspirada por Deus, para servir aquela pessoa com uma palavra de coragem, de ânimo. Vamos lá, levanta, anda, avança, Deus vai fazer, entendeu? Isso são palavras de encorajamento. Tá? Olha outro ali que legal, no mesmo versículo aí, ó. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Você sabia que tem pessoas que o Espírito Santo move e o dom daquela pessoa é dar dinheiro, é investir dinheiro na igreja, é investir dinheiro na obra de Deus, é investir dinheiro em missões. Vai ter uma reforma na igreja, a pessoa ela tem um dom, não é que ela tem dinheiro, ela tem um dom, o Espírito manifesta ela e o coração dela é um coração com liberalidade. A palavra ali que está usando na Bíblia ali, ó, é generosidade. O que é isso? É dar com o coração desprendido, não é? Então, normalmente essas pessoas, elas não ficam botando em rede social que elas deram, contribuíram, não. São pessoas quietas, não é? Mas que têm um coração de muita generosidade. Então, assim que eles enxergam uma necessidade, vai plantar igreja, uma igreja nova, missões, precisa comprar um equipamento, vamos fazer uma pintura, nós precisamos isto ou aquilo, nós vamos abrir uma igreja nova. Então aquela pessoa ela tem um dom de Deus, o Espírito Santo move aquela pessoa para a unção da generosidade. E você que está me assistindo, você que está aí nesse culto comigo, você talvez Deus está te abençoando tanto na área profissional e financeira, e aí você pergunta, puxa, como Deus tem me abençoado? Olha, fique atento, porque quando Deus começa a abençoar uma pessoa, eu não estou dizendo que não estou afirmando 100%, mas a minha experiência tem mostrado que esta pessoa, Deus está abençoando porque quer usar essa pessoa nesse dom de contribuir. Pastor, mas todo mundo contribui com seus dízimos, ofertas, sim, mas tem pessoas que são tocadas para ofertas especiais, são pessoas que são tocadas para ir além do normal, você está entendendo? E normalmente essas pessoas prosperam demais, elas são muito prósperas, e às vezes não é só tendo muito dinheiro não, mas tem gente que contribui com o seu tempo, contribui com a sua oração, contribui com a sua dedicação, com generosidade, né? Aquelas pessoas que abrem mesmo o coração para servir. Agora, olha esse daqui, olha o próximo, que legal, esses dons de Deus, eu gosto demais. Se for o de exercer, não, isso, só troca a hora que eu der um alô, tá bom? Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. Agora veja, querido, olha o que ele está falando ali, Paulo escrevendo inspirado por Deus. Ele está falando de liderança espiritual. Ele está falando de liderança de coisas do reino de Deus. Ele não está falando de técnicas de liderança que você pode aprender num bom curso. Existem vários cursos muito bons de liderança. Eu, inclusive, já fiz vários. Mas, querido, ali ele está falando de liderança espiritual. Ele está falando da igreja aqui. Esses dons são dados para o corpo de Cristo. A profecia, o serviço,
né? A generosidade, o ensino, são dons dados para abençoar o corpo e abençoar as pessoas. E a liderança também é um dom que o Espírito Santo manifesta. É aquela pessoa que consegue enxergar o todo, consegue identificar funções, consegue identificar situações que precisam ser gerenciadas, lideradas, conduzidas. Então, liderança espiritual também é uma manifestação de dom. É muito importante a manifestação desse dom de Deus. Por quê? Porque se não há liderança espiritual, as pessoas ficam perdidas, o rebanho fica sem, né? Não sabe para onde vai. Então, é liderança de forma responsável. Né? Porque também se você manifesta liderança e você não é responsável com aquilo, você pode botar as pessoas em risco, em riscos espirituais, você entendeu? E olha aqui, fechando aqui o versículo. E se for o de demonstrar misericórdia, faça isso com muita alegria. Então, peraí, você está dizendo assim, peraí pastor, misericórdia também é uma manifestação de dom de Deus? Misericórdia de situações, misericórdia de pessoas, misericórdia no sentido de entender, né, a empatia, a compaixão. Ter misericórdia, a gente tem que fazer isso com alegria, não por dó, por pena, puxa vida. Não, a misericórdia é dar uma oportunidade, dar uma nova chance, mas isso com alegria, não com peso, não com tristeza, mas também é um dom de Deus. Então veja, volta aí para mim o verso 6 aí, por favor, o Rafael. Olha lá, Deus em sua graça nos concedeu diferentes dons, são diferentes. Mas qual que você tem, qual que você não tem? Nós temos um dom, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele pode manifestar coisas diferentes em cada um de nós. Então, de repente, você é uma pessoa que gosta de falar inspirado pela parte de Deus. Pode ser uma capacidade de profetizar em fé. Muito bacana. Olha o próximo versículo. Pode ser que você gosta de servir. Você gosta de abrir a tua casa, você gosta de preparar a ceia do Senhor, você gosta de ajudar com criança, você gosta de ajudar na limpeza, você gosta de trazer o seu quilo do amor, a sua cesta básica, você gosta de servir na porta, no acolhimento, na cafeteria, no som, na mídia, no serviço, na dança, no louvor, você gosta de servir. Então, se você sente isto, faz com dedicação, porque também não adianta, ele está falando, sirva com dedicação, não adianta servir, desculpa a expressão que eu vou usar assim, como usam, né, por aí, não adianta servir meia boca não, hoje eu tenho compromisso, mês que vem eu não tenho, esse aqui eu estou legal, não, se você está sentindo aquela coisa queimar para servir, faz com muita dedicação. Se você tem um chamado para ensinar, ensine bem. O que é ensinar bem? Se prepara, estuda, pensa, articula, vai a fundo naquele assunto. Agora o próximo verso, o Makoto. Se seu dom consiste em encorajar pessoas, não se preocupe se chegarem pessoas desanimadas perto de você. Se você sente que você tem uma palavra para encorajar, para gerar ânimo, faça isso, é o Espírito Santo usando você nesse dom. Usando você para isso. Se for para contribuir, se for para você entrar com muita generosidade, se Deus tem te abençoado na tua vida financeira, profissional, e você sente, puxa, eu quero contribuir mais, eu quero ajudar minha igreja a crescer, eu quero ajudar missões, eu quero ajudar minha igreja a comprar mais cestas básicas, eu quero realmente servir com muito coração, faça isso, com generosidade. Não pense que, mas o que vão pensar se eu der mais dinheiro? Não, querido, não tem que pensar nada. Você não tem que se preocupar com isso, você tem que sentir que é um dom de Deus. Tá? Tem pessoas que elas nasceram para pôr dinheiro no reino de Deus. É verdade, isso não é pecado não. Não é pecado não. Eu e minha esposa, esse é um dom que a gente, assim, sempre Deus move muito a gente. Além de outros, de liderança, etc. Mas esse de generosidade, eu e minha esposa, a gente gosta muito. De ajudar alguém a estudar, de realmente investir em missões. Até hoje a gente investe na África, a gente investe em missão. A Igreja Apostólica da Conquista investe
todo mês nós semeamos com generosidade, não é? Então, assim, deixa Deus te usar. E se você tem o dom de exercer liderança, se as pessoas, porque um líder é aquele que pessoas querem seguir, que as pessoas querem aprender, que as pessoas querem andar junto, né? A liderança espiritual. Então, exerça isso com responsabilidade. Se for para você ter misericórdia das pessoas, faça isso também. Deixa Deus te usar para você amar, para você ter compaixão, para você realmente, com muita alegria, pratique isso com alegria, para abençoar pessoas. Tá combinado, querido? Agora eu quero te dar a oportunidade para você semear na obra de Deus, para você semear no reino. Quem sabe você está me ouvindo aí e você quer participar com generosidade. Eu quero deixar você aí alguns instantes para você receber essa ministração e eu volto em seguida, esses minutinhos de ministração da nossa semeadura, para falar com você algumas coisas importantes. Tá bom? Olá, amados, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Mais uma vez um prazer para mim estar falando com todos vocês. Quero novamente trazer uma palavra rápida sobre dízimos, ofertas e primícias. Vamos juntos? Hoje eu queria falar rapidamente, amados, sobre a aplicação dos recursos financeiros por parte da igreja. Muitas vezes a gente entra e sai ali, às vezes na correria, numa igreja, a gente acaba não se atentando o quanto a igreja realmente necessita de recursos financeiros, né? Então, aqui a gente faz uma distinção, né? A obra do evangelho, a expansão do reino, ela vai ter basicamente duas frentes. Uma é uma frente espiritual, que demandam práticas espirituais. Exemplo, oração, que é onde, por intermédio do que Cristo conquistou para o seu povo, nós nos tornamos filhos de Deus e através dessa ferramenta oração nós temos acesso e podemos falar com o nosso Pai espiritual. Nós temos também a ferramenta do jejum, que é quando a gente se abstém de alimento para buscar a presença de Deus, que é espiritual. Nós temos a meditação na palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, que é alimento para o nosso espírito. Nós temos batalhas espirituais que são travadas no plano espiritual por parte da igreja, guerreando contra Satanás e seus demônios. Então, todas essas são práticas espirituais que vão nessa frente espiritual. Porém, a expansão do reino, a obra do evangelho, também tem a parte prática, tem a parte natural aqui desse mundo, que vai sim demandar recursos financeiros. Então a gente não pode misturar as bolas, né? Não será possível pagar contas com oração e jejum, da mesma forma que não é possível avançar com o reino de Deus somente com recursos financeiros. Então as duas coisas elas andam juntas e fazem parte do contexto do corpo de Cristo aqui na Terra, que é a Igreja Universal do Senhor Jesus, certo? Eu enumerei bem a grosso modo, numa visão bem ampla, alguns itens que talvez você nunca tenha se atentado e são necessários para que seja mantida uma igreja em funcionamento, para que o evangelho seja pregado. Com certeza, se você conversar com o tesoureiro da igreja, ele vai trazer outras dezenas de itens, mas um olhar bem macro, bem amplo, tá? Nós podemos identificar algumas coisas que demandam sim recursos financeiros. Então, por exemplo, aluguel ou a compra de um prédio aonde a igreja, né? A igreja não é o templo, não é o prédio em si, são as pessoas que se reúnem ali, mas nós cristãos já desde sempre temos essa prática de ter um local para nos reunirmos ali, para estarmos em comunhão e buscarmos, adorarmos e crescermos na presença do nosso Deus. Então tudo começa por aí. Eu vou precisar pagar um aluguel, eu vou precisar, né, a igreja comprar um prédio. Nesse prédio vai vir também uma série de elementos, por exemplo, a cadeira para as pessoas poderem se assentar, obreiros integrais, né, tanto na parte de manutenção como na parte espiritual, pessoas dedicadas em oração, na palavra, para poder realmente ouvir a voz do que Cristo quer para o seu rebanho, poder conduzir a igreja no caminho que ele deseja. Microfones, materiais de higiene pessoal, materiais de limpeza para manter sempre o ambiente limpo, principalmente, né, em momentos de pandemia, por exemplo. Aí nós temos luz para iluminar o prédio, nós temos água,
caixas de som para melhor ouvir o que está sendo dito. Tem toda a parte de acabamento, pintura, paredes, pisos, cortinas, etc, etc. Falando um pouquinho da parte tecnológica, né? Nós temos retroprojetores para poder projetar um texto, um versículo, uma imagem, um slide, um vídeo, tá? Nós temos uma série de itens também relacionados à multimídia, porque a nossa igreja ela faz transmissões dos cultos de maneira online para alcançar aqueles que também não conseguem ou eventualmente não conseguiram estar presentes ali presencialmente em um culto. Então também aí vai uma série de elementos que demandam, né, recursos financeiros. Ar-condicionado para ter uma temperatura agradável, provedor de internet para poder fazer todas essas transmissões. E a lista não acaba. Se a gente continuar mais um pouquinho, escola com princípios cristãos, tem toda uma infraestrutura, tem pessoas ali trabalhando, tem uma série de manutenções, isso demanda recursos financeiros. Novas frentes que estão sempre sendo abertas aí em diversos lugares, São Paulo e Brasil afora, daqui a pouco mundo afora. Uma plataforma EAD onde cursos começaram a ser disponibilizados também de forma online, também isso aqui demanda recursos financeiros por parte da igreja. Obra missionária, cestas básicas e uma série de outras coisas para os mais necessitados, projetos sociais, manutenções diversas em todas essas frentes, e tudo isso vai permitir que a obra do Evangelho avance, que o reino avance, que o Evangelho seja pregado, que os crentes sejam discipulados, que os descrentes sejam evangelizados, que o corpo de Cristo possa se reunir, crescer em graça, crescer no conhecimento do seu Senhor. Então, amados, que vocês tenham isso na mente de vocês. Tem a parte espiritual de extrema importância e também a parte natural, a parte física, que vai demandar recursos financeiros. E quando a gente olha ao longo da Bíblia, nós percebemos que o Senhor Deus ele deixou esses mandamentos, esses princípios para que o homem pudesse ser testado em seu coração se realmente ele confia em Deus, se ele crê em Deus, se ele está disposto a obedecer a Deus ou se o seu Deus, na verdade, são as riquezas, o dinheiro. Então, Deus testa o coração do homem. Quando o seu povo é fiel, os recursos chegam para a igreja ali física e ela pode avançar. E ao ser fiel e a igreja avançando, devido à fidelidade do seu povo, Deus não tem dificuldade alguma em abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas sobre o seu povo. São textos muito conhecidos que nós conhecemos. Então, se cada um fizer o seu papel, tudo vai funcionar e avançar normalmente. Deus é fiel, ele cumpre com a sua palavra. Se o povo for fiel e não tiver o dinheiro como seu Deus e for fiel a Deus nesses princípios, nesses valores, eles serão abençoados por Deus e os recursos vão chegar para a igreja e nós teremos êxito nessa grande comissão que o Senhor deixou para a sua igreja. E se alguém falhar nesse processo, certamente não será Deus, será nós, pessoas, e deixamos de ser abençoados por Deus porque não cumprimos os princípios e os recursos eventualmente faltam ou limitam o avanço da igreja. Então tem espaço aí para todo mundo ser fiel no seu devido papel e esse ecossistema, vamos dizer assim, que Deus os montou na sua sabedoria vai funcionar perfeitamente. Então, quando a gente fala de dízimos, ofertas e primícias, jamais olhe para esses assuntos simplesmente como algo gelado, frio, natural, né? Como se você simplesmente estivesse dando dinheiro para a igreja ou para homens, tá? Isso não é nada disso. É uma obra espiritual, onde atuamos de forma espiritual, mas Deus também estabeleceu que nós o adoremos com os nossos recursos financeiros, sim, e tudo isso vai ser uma grande bênção, né? No final, se você avaliar, é um privilégio poder contribuir com essa que é o maior de todos os projetos, que é Deus resgatando o ser humano pecador para estar com Ele aqui nessa vida e eternidade afora, usufruindo da sua presença e do seu amor. Amém, amados? Então, aí na tela estarão QR Code, as contas da igreja, caso você queira contribuir com o seu dízimo, com a sua oferta, com a sua primícia,
você é muito bem-vindo e você estará promovendo o avanço da obra do Evangelho, que você possa fazer isso, tendo consciência de que é um grande privilégio. Amém? Vamos orar, amados. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar o teu povo e declarar sobre as nossas vidas, Pai, esse entendimento de que a tua obra é feita com oração, jejum, palavra, batalha espiritual, práticas espirituais, mas que também o Senhor determinou na sua palavra que nós o honremos, Senhor, com os nossos dízimos, com as nossas premissas, com as nossas ofertas, Pai. Que esses valores estejam em nossos corações, que a gente tenha a convicção de que é um grande privilégio, Senhor, poder participar desta grande obra junto com o Senhor, junto com o teu Filho amado, junto com o Espírito Santo de Deus, nessa grande e maravilhosa obra, Pai. Eu abençoo o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Fiquem com Deus, amados. Um abraço. Bom, que bom que você teve a oportunidade, foi ministrado aí pelo nosso mestre Felipe, você teve chance de contribuir também no reino de Deus, que Deus possa te multiplicar 100 vezes mais. Eu quero aqui deixar o nosso abraço, nosso carinho, lembrando a você que nós temos nossos cultos aos domingos, às 9 da manhã e 18h30, cultos poderosos, presenciais e também através do nosso da nossa TV e a Conquista. Terça-feira às 20 horas, nós temos a live pelo Instagram, a Igreja Apostólica e a Conquista Oficial. Instagram, entra lá, segue a gente para você participar da nossa live, a live do AP e da Bispa. E quinta-feira nós estamos tendo nossos cultos temáticos, homens, mulheres, casais, etc. Entre em contato aí nas nossas redes sociais para você saber direitinho esses cultos temáticos maravilhosos. Amém? Eu quero orar agora, te abençoar, te agradecer pelo carinho juntos nesse culto aqui. Tá bom? Pai querido, em nome de Jesus, eu abençoo este povo lindo, maravilhoso, abençoado, e que o dom do Espírito, o dom de Deus em nós, possa se manifestar de uma forma sobrenatural sobre cada vida. Pai, eu ativo esses dons no coração de cada um, para o louvor da Tua glória. Pai, obrigado por esse tempo na Tua palavra, e desde já damos a Ti a honra, glória, louvor e adoração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.